merecem um esclarecimento sobre estas situações que se tornaram públicas aqui relativas às questões da emissão de passaportes, especificamente das pessoas que chegam à Europa por via marítima, portanto, atravessando o Mediterrâneo. E achamos que, por uma questão de respeito pela opinião pública, a Embaixada devia dar um esclarecimento sobre esta matéria. Por isso, estamos aqui para fazer uma intervenção inicial, enquadrar a questão e depois para prestar aos jornalistas os esclarecimentos que entenderem pedir. Para além da estrutura da Embaixada, fazemos questão de que estejam cá também, neste caso, o Sr. Amar Baldena, que diretamente tem a ver com esta situação, mas também representantes dos nossos concidadãos que vêm por via marítima, que nós já havíamos pedido há vários meses que constituíssem os seus representantes para que pudessem fazer uma reunião diretamente comigo e com o advogado da Embaixada para encontrarmos soluções globais, porque temos de ter que encontrar soluções individuais para cada um, para encontrarmos soluções globais para o conjunto das pessoas que estão nesta situação específica. Ficaria por aqui e passaria a palavra ao nosso responsável da secção consular, o meu secretário, o engenheiro Mário Silva, para nos estar esclarecidos. Bom, como disse o Sr. Embaixador, essa conferência tem por finalidade dar esclarecimento sobre indivíduos que vêm pela via marítima, pelo vídeo divulgado nas redes sociais. Sobre a instituição houve uma insinuação e foi acusado de não ter dado apoio aos imigrantes vindo pela via marítima. Eu gostaria de dizer que cada cidadão guineense deve ter a noção que essa casa pertence à casa de Deus e deve dispor da casa e usar a casa, mas dentro daquilo que a lei diz. Ninguém é escolhido sendo guineense, todo guineense tem direito de ter o seu passaporte, desde que reúna a condição, desde que apresente os documentos comprovativo que são guineenses. Eu tive a oportunidade de falar com o Sr. Gadu e disse, pelo facto de eu estar a falar o crioulo, não quer dizer que seja guineense. Não quer dizer que seja guineense. E nisso aconselho. Agora, quais são os procedimentos do cidadão para ter documentos? Quer em Bissau, em qualquer parte, é necessário que esteja munido de um documento que confirma a sua nacionalidade, que confirma que ele é guineense. Não é só chegar, eu sou guineense, tenho que me dar passaporte, tenho que levar o meu passaporte. Não é assim que as coisas funcionam. Nós temos duas formas de tratamento. Pessoas que estão documentadas com passaporte fazem a sua inscrição consular e podem roubar o passaporte sem problema. E se vieram da via marítima, são indocumentados, então são encaminhados para o advogado, nem que seja obrigado a ir buscar o advogado. Não, temos advogado na Embaixada que está a dar assessoria, vai ser ouvido pelo advogado e ser orientado o que é que deve fazer para poder ultrapassar a situação. Nem que o cidadão tem que ir a contactar um advogado que não corresponde a advogado. O que é que nós exigimos desse cidadão? O cidadão apresentando os documentos, se tiver realmente em conformidade, é utilizado a emissão da cédula de instituição consular com advogado e em seguida fazer o passaporte, normalmente sem qualquer coisa. A Embaixada está aqui para representar o interesse dos guineenses e da Guiné-Bissau. A Embaixada não tem pretensão de dificultar a vida de nenhum cidadão guinense.
estamos aqui para servir os interesses da Guiné-Bissau e dos cidadãos guineenses. Mas o cidadão tem que ter consciência que tem que cumprir as suas obrigações. Tem que estar minimamente documentado e comprovar a sua nacionalidade para ter o documento da Guiné-Bissau como cidadão da Guiné-Bissau. Nós temos casos já aqui nessa embaixada de indivíduos que compareceram aqui, que são guineenses, que não são guineenses, são nigerianos. E até veio o cônsul da embaixada da Nigéria pedir desculpa, porque também é um indivíduo que veio via marítimo e tinha, inclusivamente, fotocópia de livro de registro, certidão narrativa completa e registro criminal. Tudo era falso. Tudo da Guiné-Bissau, mas falso. Falso. E então, para defendermos os interesses do nosso cidadão, temos que optar com a nossa identidade, com o nosso documento. Só assim é que poderemos proteger os nossos conterrâneos, os nossos imigrantes, para que, quando apresentar à frente da autoridade, que o documento seja válido, que não causa nenhuma desconfiança. Podem ir e perguntar a qualquer cidadão comum e vão dizer, às vezes chegamos numa repartição, documento da Guiné, põe de lá. E não nos fala, vai e aguarda, depois nós vamos chamar, e nunca mais se chama. É por causa disso. Para evitar essa situação, nós tomamos cautela na emissão do documento. Por outro lado, o que nos preocupa também é a afirmação que há tentativa de subornos de corrupção. Eu gostaria que realmente, se alguém tivesse conhecimento que apresenta o facto, o nome e a pessoa que fez a tentativa de extorquir ou usurpar ou de que seja subornado para a obtenção do documento. E isso eu peço encarecidamente que façam essa afirmação, não tenham medo. Ninguém aqui vai ser preso, ninguém está aqui para ser julgado, nós queremos a verdade. Nem dizer, é falar, não. Há um óbvio. Nós queremos coisa concreta. Apresentam fatos concretos e nós temos o procedimento que devem ser feito e há, realmente, o procedimento administrativo que pode ser feito e aplicado à pessoa em questão. Por favor, não esqueçam de fazer isso. Sabem uma coisa? Digam isso. Se alguém vos pediu dinheiro em troca do passaporte, eu não tenho medo, digam. Mas agora não nos obrigam realmente a fazer uma coisa que não está correta. Por favor. Agora eu vou ficar por aqui e se houver depois vou continuar. Muito obrigado, Sr. Secretário. Para explicar os procedimentos administrativos necessários à emissão do passaporte, os procedimentos prévios, eu pedia ao nosso assessor jurídico, Dr. Guilherme Gomes, tanto que começa a falar. Obrigado, Sr. Embaixador. Antes de mais, cumprimentar neste momento difícil todos os guineenses e desejar coragem nesta luta contra o Covid. A nossa Embaixada tem um papel muito importante a desempenhar junto da nossa comunidade, de ajuda na sua integração, num país e culturas diferentes, de aconselhamento sobre opções que esta nova realidade lhes coloca e, de forma humilde, reconhecer as nossas limitações, as nossas falhas, algumas vezes por falta de meios e outras por falta de capacidade também temos que reconhecer. Acima de tudo, queremos e desejamos que os nossos concidadãos se revejam no nosso trabalho. Dito isto, a crítica é sempre legítima e nós devemos aceitá-la e tentar melhorar sempre. Ninguém é perfeito. A questão de fundo é esta. Devemos ordenar a emissão do cartão consular e passaporte
a toda e qualquer pessoa que os solicita? Eu acho que não. E o Dr. Mário já fez referência do significado que os documentos emitidos pelo nosso país têm, pelo menos aqui em Portugal, comparativamente aos documentos de outros países lusófonos. Portanto, o nosso papel é tentar dignificar essa imagem que têm cá em Portugal dos documentos da Guiné-Bissau. Porque deve haver um certo rigor na análise dos documentos apresentados. Isto porque a maioria das pessoas que se apresentam nestas condições, cerca de 95%, não têm nenhum documento emitido pelas autoridades da República da Guiné-Bissau. Significa que devemos analisar os documentos apresentados, verificar se existem, em primeiro lugar, contradição entre a informação que nós pedimos a pessoas, perguntas que colocamos, se correspondem ao teor do documento, dos documentos que nos são apresentados. Em segundo lugar, verificar se estes documentos apresentam incoerências. Que mais tarde vou demonstrar aqui algumas das incoerências. Se existirem incoerências, a nossa função é aconselhar que procedam no local próprio as devidas correções. Acho que todos estamos de acordo quanto a estas preocupações que eu acabei de referenciar. No entanto, deixar passar em claro as críticas e os insultos de que fomos alvos nas redes sociais seria um ato de cobardia com o qual não nos identificamos. E sempre é bom conselheiro ouvir as duas partes em contenda antes de tomar partido. Portanto, para terminar, irei mostrar algumas das situações recorrentes que determinaram a elaboração de um parecer negativo. E deixo aqui uma nota de confiança. Nunca o Sr. Embaixador ou o Sr. Primeiro Secretário da Embaixada interferiram nas minhas decisões. Porquê? Porque acreditam que tomo-as com isenção. A maior parte das pessoas não conheço. E ao analisar os documentos, é com base nessa informação que eu tento aconselhar as pessoas a procurarem o melhor caminho. E muitos não percebem esse aconselhamento, o que é uma pena. Portanto, como eu disse, vou mostrar algumas das situações que nós temos aqui. Dr. Pedro, sem interromper o seu raciocínio, apenas para complementar. Queria, antes do Dr. Pedro passar à explicação de casos concretos, referir o seguinte. Nós temos duas situações distintas dos cidadãos guineenses que chegam a Portugal. Todos são guineenses, mas a forma como chegam ao território português, sob o qual esta embaixada tem jurisdição, são formas diferentes. Uns obtêm visto na Embaixada de Portugal em Bissau, ou em qualquer outro sítio, no passaporte guineense, e entram em território português, seja de avião, seja através do comboio, seja como for, de uma forma legal, com um visto válido. Essas situações são de fácil tratamento. A pessoa só precisa de vir, como diz no seu próprio passaporte, fazer o registro da sua embaixada, o registro consular, para que as autoridades da Guiné-Bissau possam ter conhecimento de que está cá e possam, no exercício da sua função enquanto missão diplomática, no quadro da Convenção de Viena, prestar a esse cidadão toda a proteção que quer ser e que esteja ao alcance da embaixada. Se a embaixada não tiver conhecimento, não pode fazer. Há uma segunda situação, que são as pessoas que, por circunstâncias várias, e nas redes sociais parece que a culpa é da embaixada ou do embaixador, as pessoas tiveram que abandonar a Guiné por causa das dificuldades económicas, das carências, de estarem no campo sem condições para a lavoura, toda da canseira, tiveram que deixar a Guiné, meter-se no caminho do Senegal, do Mali, do deserto da Líbia, até chegar ao mar Mediterrâneo, atravessar com risco de vida ao mar Mediterrâneo, e foi o que fizeram esses rapazes que estão ali, para tentarem chegar à Europa à procura de uma vida melhor. Ou na Líbia, ou no Mali, alguns no caminho, alguém lhes tira o passaporte, ou eles próprios, ao atravessarem o mar Mediterrâneo, deitam fora o passaporte. E chegam à Itália sem documento. Essa situação não é igual
há aqueles que chegam por via aérea com visto. São duas situações diferentes. Esse pode ser cidadão guineense, pode até nem ser nigeriano, mas chega aqui sem nenhum documento. A única palavra que diz que ele é guineense é que fala crioulo, ou fala fula, ou fala mandinga, fala uma das nossas línguas, tem a nossa aparência e diz sou guineense. Mas sou guineense não diz quando nasceu. Nasceu no dia 22 de julho de 60, ou nasceu no dia 4 de setembro de 72. Tudo é conforme ele disser. Bom, então tem que se reconstituir o processo de identidade desse cidadão. E é aí que intervém o Dr. Bibiano. Ajudar, aconselhar no processo de reconstituição da sua identidade, daquele cidadão, para que, a partir daí, lhe possa ser emitido um cartão consular, que é a base sobre a qual a Embaixada tem legitimidade para emitir passaportes, é aqueles que estão no registro consular, porque os outros faz-se lá na Guiné, e, a partir daí, da emissão do cartão consular, tem passaporte. O Dr. Bibiano faz todo este trabalho de acompanhamento e aconselhamento e depois dá um parecer para o nosso cônsul a dizer está o processo completo, é credível, é válido, aconselho a emissão de cartão consular. E a partir daí vem o processo de cartão consular e passaporte. Então este procedimento que o Dr. Bibiano faz, queria fazer este enquadramento prévio para que se possa perceber o porquê da necessidade deste trabalho que o Dr. Bibiano presta ao cidadão guineense que serve dos serviços desta Embaixada. Obrigado, Sr. Embaixador. Continuando como eu estava a dizer, não podíamos trazer aqui todos os processos, mas temos aqui aquilo que é, digamos, a matriz essencial dos documentos que são apresentados. Tenho aqui uma situação de não coincidência do nome do requerente no registro de nascimento, ou seja, enquanto ele tem no registro de nascimento o nome Idric, ele depois tem Idric, e ele depois tem na sua cédula Idriss. Significa que esta é uma questão que tem que ser corrigida. Não pode haver esta incoerência. Esta é uma das situações dos que acontecem. Outra situação tem a ver, por exemplo, com rasuras nas datas de nascimento. Olhando para este documento aqui, o que é que nós verificamos? Que houve aqui uma rasura no ano de nascimento, onde diz 2000, foi rasurado e foi escrito, tinha outra nomenclatura qualquer, e foi escrito aqui 2000 em substituição. Naturalmente que nós aconselhamos o nosso concidadão aqui a corrigir esta situação. Temos aqui uma situação que, de alguns cidadãos também, que nós temos aqui, isto é um processo de 2018, de 2 de maio de 2018, em que o parecer é positivo, seria positivo, e aquilo que se pediu ao nosso concidadão é que cumprisse com a entrega de certos documentos para completar o processo. Portanto, 2018, este nosso concidadão nunca mais apareceu cá. Estas situações também temos. Temos também algumas situações de contradição nas datas do registro e do livro. Aqui esta situação em concreto, nós temos um cidadão que apresenta um livro de registro de 2005, mas no seu registro de nascimento aparece 2004. Significa que, dando parecer positivo a estes processos, estamos a ter um procedimento contra a natura. Pelo menos esse é o entendimento que eu tenho. Dr. Bibiano, peço perdão. Explique em relação a esse caso que se esse cidadão for emitirmos o bilhete, o cartão consular passaporte, se ele um dia quiser obter a nacionalidade portuguesa, quando for apresentar os documentos para a obtenção da nacionalidade, vão-lhe rejeitar por causa disso. Tal como o outro tem Idriss e Idric, também lhe vão rejeitar por causa disso. Não, mais grave do que isso. Estão a ser aconselhados, no fundo, para o melhor. O que vai acontecer é que primeiro vão pagar, não é? Para dar a entrada do processo, 250 €, vão escolher o processo entra na conservatória, mas depois nunca mais sai. Porque este processo assim, quando chegar à mão do conservador para a análise, a primeira coisa que vai fazer, vai pedir a informação a Guiné. Essa informação não chega. Depois diz assim,
mas eu estou à espera da minha nacionalidade há 3 anos. E ainda não saiu. Do meu amigo já saiu. Não é? E esqueceu-se que esta questão aqui, que ele não quis devolver na origem, vai atrapalhar a sua vida no futuro. Outra das coisas que eu tenho o hábito de fazer é, não há ninguém que tenha passado aqui pela Embaixada que tenha dito, olha, o nosso advogado deu-me um parecer negativo, mas não nos explicou qual foi a razão porquê dessa decisão. Tenho sempre a preocupação de explicar o que é que está mal no documento, o que é que devem fazer, mas que não é a Embaixada que tem essa incumbência de resolver esse problema. Portanto, esse problema tem que ser resolvido na origem, não aqui. E, lamentavelmente, alguns não entendem isso. Aqui, por exemplo, temos uma contradição no local do registro. É um processo também que não ia passar. O senhor apresentou aqui os documentos de Itália, o registro de nascimento, mas depois também não há coincidência aqui no local de registro. Outra das situações que nós temos aqui com muita frequência tem a ver com o seguinte. Naturalmente as pessoas vêm com dificuldades, nós compreendemos, e naturalmente deve haver pessoas lá fora a gravitar, a aproveitarem-se deles, não aqui, pelo menos eu. Não aqui, dentro da Embaixada. Pois. Mas lá fora da Embaixada. É isso que eu estou. Que gravitam à volta deles, sabem que estão com dificuldades, têm problemas de documento, e que eles, com certeza, para conseguirem os documentos, fazem tudo e mais alguma coisa. O que acontece é que, de forma recorrente, nós recebemos documentos do estilo. Aparentemente o documento está todo bem. Mas depois, quando nós vamos verificar o registro de nascimento, a primeira coisa que perguntamos é assim, mas aqui diz que foi você que se registrou a si próprio. A primeira pergunta, quem é que registrou? Foi o meu pai. O seu pai, mas o documento não reflete essa informação. Porquê? Porque nós, quando estamos a entrevistar estas pessoas que vêm nestas condições, eles têm que perceber que os documentos também falam. Eu, quando estou a fazer a pergunta que vem dali de uma pessoa que não tem nenhum outro documento da Guiné, tem que bater certo com a informação que me está a entregar, do documento que me entregou. Eu faço a pergunta, não bate certo, eu pergunto, o senhor, o que é que eu registrou? Fora os meus pais. Eu digo, não é essa a informação que está no documento. Mas o que é que diz o documento? O documento diz que foi você que se registrou a si próprio. Esqueci-me, realmente fui eu. Depois eu digo-lhe assim, faço as contas, e digo-lhe assim, mas o senhor nasceu em 1994. O registro é de 2015. Significa que o senhor se registrou a si próprio com 12 anos de idade. É possível? Isto é a informação que vem na grande maioria dos documentos. Porquê? Porque é copy-paste. Não é? Quem registrou? Foi a pessoa que se registrou a si própria e assina. Mas com 12 anos você registrou-se a si próprio. O documento não tem testemunhas, não tem nada. Não é possível. Esta é outra das situações. E temos aqui um exemplo, por exemplo, de um processo de 12 de setembro de 2019, cujo parecer foi positivo e que a pessoa também, com a assinatura aqui do nosso cônsul, em setembro de 2019, a pessoa não apareceu sequer também para proceder ao tratamento da emissão dos documentos. Este aqui não pus a nota, julgo, porque é o mesmo assunto. E agora, para terminar, vamos à questão fundamental que nos trouxe aqui. Do nosso concidadão, é Umar, não é? Amadou. O senhor Amadou. O senhor Amadou apresentou aqui, ele normalmente tem um comportamento exaltado, não sei se é por mal ou não, porque julga também que é a forma de resolver o seu problema, mas a isenção desta embaixada no que diz respeito a estes procedimentos é claríssimo. O senhor Amadou apresentou-se aqui no dia 2 de julho de 2019 para a entrevista. Foi entrevistado e tinha dito que saiu da Guiné-Bissau com destino a Portugal no dia 5 de dezembro de 2010. Esta data aqui entrava em contradição com as datas constantes dos documentos que ele apresentou. Eu disse assim, com esta informação, o parecer vai ser negativo.
Mas... e ele foi embora. Passado uma semana, regressou. E disse-me assim: doutor, olha que eu não sei ler, não sei escrever, eu fiz confusão. Eu não vim da Guiné no dia 5 de dezembro de 2010, mas sim no 5 de janeiro, dia 5 de janeiro de 2015. Eu disse: bom, com esta nova informação, eu vou acreditar na palavra do senhor, mas preciso de mais alguma coisa que me dê conforto no meu parecer positivo. Que documentos é que você tem? E diz: eu tenho bilhete de identidade da Guiné. Eu disse: então, e no meu parecer está aqui. Diz, deu nota igualmente da data da sua saída da Guiné e que tinha um bilhete de identidade emitido com data anterior. Parecer negativo. E disse: traga uma cópia para eu ter um conforto para uma decisão favorável. Isto foi, a entrevista foi no dia 2 de julho e ele apareceu aqui na Embaixada no dia 5 de março de 2020, com a cópia do documento que lhe foi pedido. E nesta data... Desculpe, de 2 de julho de 2019 a 5 de março de 2020, ele não veio cá. Não. Até pode ter vindo cá, mas não cumpriu... Não veio trazer... Não trouxe o documento. Quando ele trouxe o documento, eu fiz aqui o relatório e passei para positivo, porque ele cumpriu, efetivamente, aquilo que lhe tinha sido solicitado. Entretanto, houve uma quinta-feira a seguir que eu faltei, por questões profissionais, tinha viajado para o estrangeiro, e de seguida foi a pandemia, o confinamento e tudo mais. O que eu tenho acontecido é que ele esteve fechado. Teve fechado um mês, depois o horário da Embaixada alterou-se para segundas, quartas... Quintas e terças. Segundas, quartas e sextas. Segundas, quartas e sextas, e eu tive que rever a minha agenda e falei com o Dr. Mário e houve uma alteração para me apresentar aqui às sextas-feiras. E esta é a terceira sexta-feira que eu venho. Infelizmente, esta é a primeira vez que coincidiu a nossa... Estamos juntos, porque o Sr. Amadou vinha ou à quarta, ou à quinta, ou à segunda, e nunca coincidiu comigo, não é? Informaram-me. Ele veio hoje, felizmente, eu confrontei, eu não tenho hábito de fazer isso, eu acho que é de mau tom e senti-me mal ao fazer isso e foi a primeira vez que eu fiz. Eu chamei cá à sala, falei com ele, gravei a conversa e ele corroborou de todas as informações que constam aqui do meu parecer. Isso, não é que isso me venha trazer mais alguma coisa, mas é para demonstrar a falta de honestidade que muitas vezes se colocam nestas situações porque a pessoa só pensa em si. Eu quero resolver o meu problema. Agora, aquele que está do outro lado não quer saber dele. Posso mentir, posso enxovalhar, posso insultar, não é? Porque pensa que essa é a melhor forma de conseguir resolver o seu problema. Mas infelizmente ficou, para ele, ficou demonstrado que agiu de má fé. Bom, dito isto, eu tenho agora a concluir, dizer que não podemos concordar com as críticas que neste aspecto em concreto nos foram colocadas, porquanto o nosso fio condutor aqui na Embaixada foi, como sempre, o rigor e o respeito e a defesa da dignidade do cidadão guineense. Muito obrigado. Muito bem. Bom, nós estamos a tocar aqui uma série de... Eu acho que a exposição, as duas, do meu secretário do Engenheiro Mário e do Dr. Piano Gomes, são suficientemente esclarecedoras do quadro em que estamos. E se calhar queria só acrescentar uma outra nota e depois colocar-nos à vossa disposição para as perguntas que atenderem. E também, naturalmente, para falarem com o Sr. Amadou Baldé, que está aqui na sala, sobre o caso específico dele. Eu queria dizer que, quando eu cheguei a esta embaixada, este procedimento, esta situação das pessoas virem por via marítima já acontecia. E já acontecia há alguns anos. E a embaixada tinha adotado exatamente estes procedimentos para poder tratar convenientemente os casos, a fim de poder
apoiar, ajudar aquele cidadão a estar documentado. O cidadão chega, mas para fazer a sua vida profissional, para se pronto, encontrar trabalho, encontrar casa, fazer a sua vida, organizar-se, mandar buscar a família, se for o caso, precisa de documentos. A função da Embaixada é proteger. É proteger o cidadão. É apoiá-lo. E este trabalho que se faz, eu vi gente nas redes sociais a perguntar para que é preciso advogado. Eu pergunto a essas pessoas, a maior parte dessas pessoas que falam nas redes sociais falam de barriga cheia. Porque quando tu tiveste o apoio da Embaixada, quando chegaste, ficaste documentado, depois pediste a nacionalidade portuguesa, hoje tens a nacionalidade portuguesa, não precisas dos documentos da Guiné-Bissau, podes desvalorizar os documentos da Guiné-Bissau que não te são úteis. Ou não te importares que estes documentos sejam banalizados, que esse documento não tenha valor junto das autoridades portuguesas. Que a pessoa vá a uma repartição pública portuguesa, seja guineense, com documento guineense, seja tratado de forma inferior ao São Tomense, ao cabo-verdiano, ao moçambicano, porque os nossos documentos não valem. Bom, mas tu já não te importas com isso porque tu já não tens documentos guineenses. Eu, se calhar, fui das primeiras pessoas guineenses aqui neste país a ter documentos portugueses. Porque como eu tirei o bilhete de identidade português aqui em Portugal, antes do 25 de Abril, todas as pessoas que tiraram o bilhete de identidade de cá, está aqui o Dr. Carlos Barros, que é advogado há 40 anos, todas as pessoas que tiraram o bilhete de identidade de cá, antes do 25 de Abril de 74, conservaram a nacionalidade portuguesa. Não tiveram que pedir a nacionalidade. Conservaram a nacionalidade. Portanto, a lei dizia que conservaram, porque não tiraram nas chamadas ex-províncias ultramarinas, tiraram em Portugal. Então, como foi o meu caso que vim estudar para aqui cedo, conservei a nacionalidade portuguesa. Quem disse eu não quero a nacionalidade portuguesa, em 1993, renunciou à nacionalidade portuguesa, fui eu. Fui fazer atividade política na Guiné e renunciei à nacionalidade portuguesa. Mas não poderia eu estar com a nacionalidade portuguesa em minha posse e estar a ter comportamentos sociais, nas redes sociais tem-se comportamentos sociais, que prejudicam os meus irmãos que têm a nacionalidade guineense e que precisam da credibilização dos documentos que têm na mão. Isso é maldade. Acho que, e depois, gratuitamente, colocar em causa este procedimento, que é o trabalho que o Dr. Viviano faz, também é maldade. Porque essas pessoas, quando foram pedir a nacionalidade portuguesa, não chamaram um engenheiro para lhes apoiar a instruir o processo. Chamaram um advogado. Quando tinham situações para resolver no CEF, mesmo antes da nacionalidade portuguesa, não chamavam o pedreiro ou o varredor de escadas, chamavam o advogado. Porquê é que agora colocam em causa o facto de ser um advogado a tratar dos casos destes cidadãos que vieram por via marítima e que precisam desse apoio? Estamos a enganar uns aos outros hoje em dia na Guiné. Eu não sou embaixador de carreira, sou embaixador político, tenho a liberdade para dizer isto. Porque toda a vida fiz política. E eu estou aqui por razões políticas. Diz, aliás, porque é que vou resolver esta situação, sabendo que eu não sou embaixador, eu sou o porta-voz do presidente golpista. O papel do embaixador. Eu retirei isto do site da Embaixada de França, que é um Estado em que parece-me que não há presidentes golpistas, pelo menos, julgo eu, desde 1789, né? Da queda da Bastilha. E diz, o papel do embaixador, ou da embaixadora, neste caso, a embaixada França, neste momento, é uma embaixadora. O embaixador é detentor da autoridade do Estado no país onde está acreditado. Está encarregado, sob a tutela do Ministro dos Negócios Estrangeiros, da execução nesse país da política externa. Neste caso, da política externa da França, como da Guiné-Bissau, como da Tailândia, seja onde for. Representa o Presidente da República. Quando o embaixador apresenta credenciais, ele torna-se porta-voz do Presidente da República. O Presidente da República, na carta credencial, diz ao seu homólogo Presidente da República do país onde esse embaixador é acreditante, para fazer fé em tudo o que, em nome dele, esse embaixador lhe transmitir. Porque é da sua confiança. É isto que vem escrito na carta credencial, aquela carta que se entrega ao envelope. É isso que diz. Este é o meu porta-voz. Faça fé em tudo o que ele lhe diga, como se fosse eu a dizer. Então,
O Presidente da República, o embaixador, representa o Presidente da República, o Governo e cada um dos ministros. Por isso é que, mesmo nos acordos bilaterais assinados pelos ministros, no território onde o embaixador tem a sua jurisdição, ele rubrica para que faça fé. Informa o embaixador, informa o Governo, negocia em nome do Estado, zela pelo desenvolvimento das relações com o país acreditador, assegura a proteção dos interesses do Estado e dos cidadãos. Neste caso, dos cidadãos guineenses. É esse o papel. Portanto, a brincadeira que está nas redes sociais é uma brincadeira que pretende acabar com o Estado da Guiné-Bissau. Porque a forma como se está a tratar a dignidade do Estado, gostes do embaixador, não gostes do embaixador, ele representa o Estado. E, ao enxovalhares o representante do Estado, estás a enxovalhar o Estado. Como ao enxovalhares o ministro, seja de que partido, em que governo, em que sistema. Eu fiz política muitos anos. A minha vida foi quase só política. Está aqui o meu grande, o Dr. Carlos Barros, que me conhece, de Catraio, miúdo, com 17 anos na Faculdade de Direito de Coimbra. Eu era um miúdo, o Dr. Carlos Barros estava a terminar o curso, eu era um miúdo. E assim, com a minha inquietação política, agitação permanente, vir às reuniões a Lisboa, nessa altura, da JURG, do OAN, nunca faltei ao respeito ao adversário político. Nunca faltei ao respeito. Tive sempre, consegui ter com toda a gente um tratamento cordial sob o ponto de vista humano. Com toda a gente do PAIGC, desde que eu saí do PAIGC em agosto de 74. Por influência do falecido Dr. Maurício de Gregório Gomes Dias. E passei a estar na JURG, no OANG e por aí adiante, no governo Bafatá, até sair do governo Bafatá em 94. E ficar independente, um cidadão. Eu nunca faltei ao respeito a ninguém. Consegui ter combates políticos grandes com o Presidente Dino Vieira, mas uma relação de respeito e de cordialidade muito grande com o Presidente Dino Vieira. E quando foi no final da vida dele, posso dizer, nos últimos 2 anos, uma relação até de amizade. Tive embates políticos enormes com o Cumbel. Quem me viu com o Cumbel há um mês antes da morte dele sabe que continuamos a ter uma relação de amizade. Tive. Não tenho problemas pessoais. Não sei desrespeitar a bandeira, não sei desrespeitar os representantes da nação, do Estado, não sei desrespeitar os símbolos nacionais. Eu estou aqui a servir. Costumamos reunir nesta mesa, está aqui a doutora Josefina, ministra conselheira, o que é que eu digo, está aí o Samuel, o que é que eu digo às pessoas aqui nesta mesa, os funcionários? Nós estamos aqui para servir. Nós somos criados dessa gente que vem lá ao balcão. É ou não é o que eu digo sempre? É o que eu digo aqui. Estamos aqui para servir. Nós não somos patrões de ninguém, somos servidores. É nesta mesa que nos sentamos para as reuniões internas. É isto que eu digo. Portanto, nós fazemos o melhor que podemos. As pessoas às vezes não entendem. Esses jovens que vêm por via marítima representam o nosso falhanço na construção do Estado e do seu desenvolvimento. Porque se não tivéssemos falhado e fôssemos um país próspero, eles não precisavam de arriscar a vida para chegar aqui. Não precisavam. Eles arriscam a vida por culpa da nossa história dos últimos 46 anos. Eles são vítimas. Não podem chegar aqui e serem vitimados ainda mais. Não podem. Por isso, nós fazemos o melhor que podemos. Há 2 anos que eu me apercebi de que lá fora, lá na rua, não sei se aqui em Lisboa e em Bissau, mas lá fora, gravitam interesses de exploração desses jovens. Por isso é que quero que eles falem. Gravitam interesses de exploração da tragédia deles. Gente que lhes quer tirar dinheiro do pouco que têm para poderem ter aquilo que eles precisam para fazer a vida que é do momento. Mas aqui dentro da Embaixada, eu digo às pessoas, qualquer pessoa que peça dinheiro, que não seja o pagamento dos emolumentos que estão publicados, qualquer pessoa que peça dinheiro, digam, escrevam. Digo, escrevam. Há o formulário de reclamação. Eu é que o preparei, fiz. Façam o formulário, metam-no num papel fechado.
num envelope fechado, aliás, e entregue o papel. Mas eu sei que lá fora, sei porque é visível, ali, na rua, às vezes vou ali, abaixo, ali, perto da residência, eu vejo os movimentos, eu percebo, debaixo das árvores ali, eu percebo, eu não sou tolo. Meu pai, o nome do meu pai não era Domingo Antolo, era Domingo Angueiro. Portanto, não posso ser tolo. Agora, eu digo aos rapazes, falem, digam. Eu, há 2 anos, chamei-os. Disse, porque sempre que eu chegava, de manhã, via pessoas lá fora, o meu hábito, qual é o seu assunto, perguntar às pessoas, quando percebia que eram rapazes que iam por via marítima, dizia, venham ao meu gabinete. Sentavam, quantas vezes chamei o Dr. Bibiano, quantas vezes chamei o engenheiro Mário, para virem ao meu gabinete, por causa do assunto deste, daquele rapaz. Que eu não conhecia de lado nenhum, são meus cidadãos, são filhos da Guiné. Para resolver o problema deles. Tantas vezes. E eles explicavam, a situação é esta, falta isto, assim. E depois disto, isto não pode ser, temos que resolver globalmente. Disse, quero uma reunião convosco. Escolham os vossos representantes e venham cá, com a minha secretária, marquem um dia, quero uma reunião convosco. O que é que aconteceu? Alguém fez-los desaparecer todos. Alguém fez com que durante meses eu não os visse. Ou então metiam-nos aqui para ir logo via quintal, para eu não ver ninguém nenhum aglomerado lá em cima, para não perguntar. E assim até que isto foi. Há poucos meses atrás, talvez no início do ano, acho que foi nos finais do ano passado, né? Que eu vi um grupo de jovens ali e falei com eles. Disse que então queria reunir-me com eles. Estavam ali junto ao Cuba. Mas depois foi logo a seguir o falecimento da minha mãe, tive que ir nesse mesmo dia para Bissau. Foi na terça-feira. Quando voltei a ver um grupo de jovens ali e disse que me queria reunir com eles. Não se proporcionou, acho que depois tive que ir a Bissau. O Dr. Bibiano reuniu-se com eles. E estava à espera, portanto, da ocasião para retomarmos e reunirmos todos juntos, quando depois entrou isto do Covid, da Covid e este confinamento. Por conseguinte, há um interesse da parte da Embaixada e de quem representa aqui o Estado e das pessoas que trabalham com esta matéria, para resolver de uma forma global, porque são muitas pessoas. Em Itália temos centenas de pessoas que estão, à partida, sobre a jurisdição desta Embaixada. Tenho falado com o cônsul Bruno Morlatti, por acaso mutuamente não tanto, por causa de todas estas circunstâncias, sobre a situação. Felizmente o nosso cônsul Morlatti em Itália já está, portanto, aceito e reconhecido. Mas nós precisamos de uma assistência diferente. Não temos máquina portátil, andamos a pedir a Bissau há muito tempo a máquina de passaporte portátil, que nos permitia ir à Itália emitir passaportes para as pessoas que lá estão, como permitiam ir a outros sítios, ir à Inglaterra, ir à Rússia, enfim. Mas neste momento não temos a máquina portátil. E isso é um obstáculo. Então as pessoas temos que criar condições para resolver o problema. São centenas de pessoas que estão em Itália. Temos a situação dos prisioneiros. Eu tive com o Dr. Bibiano uma reunião com o Diretor-Geral dos Serviços Prisionais, fomos visitá-lo e apercebemos-nos, de facto, da enormidade de população. Somos a terceira maior população prisional, segundo eles estrangeiros. E muitas dessas pessoas estão na prisão, mas os filhos que estão cá fora têm que ter uma vida normal. E não podem porque eles não têm os documentos necessários. Portanto, os filhos também cá fora estão a ser prejudicados. E nós não podemos dizer à polícia que traga um prisioneiro para dentro do seu país. Porque aqui é Guiné-Bissau. Porque esse prisioneiro pode ficar aqui e não aceitar voltar para Portugal. Porque para voltar para Portugal tem que atravessar aquele portão. E então também não é confortável para os serviços prisioneiros entrarem num outro país como um prisioneiro daquele país. Nós precisamos da máquina portátil para poder ajudar as pessoas. Não é de todo, não é falta de vontade. Queria só dizer que, bate a tecla, é perceptível que existirá corrupção à volta do vosso interesse em ter passaporte. É preciso que vocês sejam capazes de denunciar isto. Porque quem vos faz fugir daqui, quando eu quero reunir-me convosco, não é quem vos quer ajudar. Esse quer o vosso dinheiro.
Quem vos quer ajudar somos nós. Vocês têm que perceber isso. Eles querem o vosso dinheiro. Não, e quanto mais, se vos ajudarem, vocês vão deixar de gravitar à volta deles. Mas nós queremos que vocês tenham a vossa vida resolvida e que vão cumprir o vosso sonho que vieram para a Europa para poder ter condições para ajudar os que ficaram lá, para a vossa vida também melhorar. É esse o nosso trabalho. É isso que nós estamos a fazer convosco. É o que nós estamos a fazer para tentar nos organizar em relação aos doentes. Temos uma população de doentes muito grande, está aqui com problemas de residência, que era suposto o Estado da Guiné-Bissau assumir os medicamentos em ambulatório, o alojamento e todas as suas outras necessidades, transportes e tal, de alimentação, quando não estão no hospital. O Estado não assume, mas temos milhares de doentes. O ano passado foram 1.800 e tal processos de junta autorizados. No ano anterior foram 1.600 e não sei quantos. Portanto, ano passado não, estamos a falar de 2018. 2019, só no primeiro trimestre já iam em cerca de 500. Portanto, estimamos que 2019 tenha chegado efetivamente a 2.000. Ainda continuo à espera dos dados que eu pedi ao Departamento de Saúde, pedisse à DGS. Mas tudo isto representa pressão sobre a Embaixada, representa incapacidade de resolver os problemas por ausência de Estado que nós temos no país, porque o próprio Estado não tem condições de ajudar a Embaixada. E como é que a Embaixada vai poder ajudar os doentes? Ou ajudar os estudantes, como o estudante que apareceu agora no Instituto Politécnico de Coimbra esta manhã, estava eu a falar convosco, estava eu ali. Portanto, são essas situações. Os estudantes são outro problema. Nós, o ano passado, entraram 1.530 estudantes. No ano anterior, entraram 1.203. Nós teríamos condições, se calhar, em 2019, para chegarmos a 2.000 e tal estudantes nas universidades. Mas eu decidi parar. Por causa do... Enquanto não se resolve o problema dos vistos e o nosso Parlamento aprovar, ratificar o acordo de visto de estudante da CPLP, que permite ao estudante ter o visto no prazo de um mês depois do pedido, e tem direito a visto desde que esteja inscrito ou tenha vaga numa escola de um outro Estado-membro da CPLP, neste caso Portugal. O nosso Parlamento nunca mais ratifica isso. E então não valia a pena estar a criar expectativas de assinar mais acordos com politécnicos e os alunos entrarem e ficarem em Bissau naquele estado de frustração. Portanto, isto globalmente para dizer que o nosso papel aqui é ajudar. Temos a nossa responsável do passaporte estava a explicar. Não se pode fazer o passaporte do âmbito sem o âmbito ter o bilhete de identidade da diáspora. O bilhete de identidade da diáspora é o cartão consular. A máquina que faz o passaporte só permite que se faça o passaporte com base nos dados do bilhete de identidade ou com base nos dados do cartão consular. Portanto, enquanto não se construi o processo para poder ter o cartão consular, o software não permite. Mas também, muita gente vem cá e diz que nunca teve passaporte. Mas teve passaporte e saiu de Bissau com o passaporte e atirou no caminho. E depois, quando vão à máquina, mesmo com todo o processo aprovado, vão à máquina para fazer o passaporte, põe-se o nome dele, a data de nascimento, e a máquina lá diz que ele afinal tinha um passaporte número tal. E ele recusa. Portanto, é preciso... Depois, há estas situações, não é? Passaportes falsos, em que se assina sempre... Imagine-se, este, por exemplo, 10/1/2018. E põem sempre o nome do ministro Bocha Candé e falsificam a assinatura. São passaportes falsos. Isto a dizer que é válido... Em 2018 já não se emitia estes passaportes. É falso. Este passaporte deixou de circular no dia 31 de dezembro de 2016. Este. Portanto, é falso. Pois, está aqui. Não, este ainda é anterior. Este é Exato. Isto é incrível. Portanto, há uma indústria de falsificação de passaportes. Isto não torna o nosso país credível. É a nossa imagem de todas as pessoas, não valorizam isso. Isto é destruição do Estado. Mas isto não é o Dr. Bibiano que o faz, nem é o cônsul. Não são responsáveis por isto. As pessoas, cada um tem que assumir as suas responsabilidades. Agora, crer que não haja este trabalho de filtragem é fazer com que haja nigerianos, liberianos, serra-leoneses a virem cá tomar o passaporte aqui. Os nigerianos ainda têm embaixada aqui.
Serra Leoa não tem, Libéria não tem. Portanto, é fazer... E depois, vocês não imaginam, eu estava para pedir à minha secretária a correspondência